Então, hoje eu vou contar pra vocês um pouco como foi o meu parto. O Davi está com 2 meses e 2 semanas. E então eu vou contar pra vocês como que foi o parto e como que foi tudo. Porque muita gente tem muito medo, eu também tive muito medo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu sempre tive essa ligação com Deus. E sempre oramos, sempre pedindo oração pra Deus e pedindo sempre a palavra. E toda vez que eu orava, caía assim a palavra, tipo que Deus estava junto comigo, que não era pra mim ficar com medo e tal. Então, um dia assim, foi numa terça-feira, 4 horas da manhã, 4 e pouca, eu acordei de madrugada com uma dor assim na barriga enorme. Aí eu levantei e fui no banheiro e nada. Aí eu voltei pra cama, deitei e cutuquei assim o Santiago. Falei, Santi, eu tô com dores. Aí o Santiago olhou pra mim, falou, aham, e virou pro lado e continuou dormindo. Aí eu cutuquei ele de novo e falei, Santi, eu estou com dor. Aí ele falou, o quê? Com dor? Deu um pulo da cama, falou, vamos pra clínica, vamos pra clínica. Aí eu falei, não, calma, a contração ainda não tá muito forte, ainda dá pra me respirar, eu ainda consigo trabalhar ela aqui em casa. Aí, no caso, eu fiquei 4 horas trabalhando as contrações aqui em casa, respirando, né? Depois ele foi, chamou minha mãe, minha avó que também tava aqui. E aí veio minha mãe e minha avó correndo. Ai, meu Deus, é agora, vamos pra clínica. Eu falei, não, calma, ainda dá pra me respirar. Vamos tomar banho então, vamos tomar banho. A minha mãe falou pra minha avó. Aí foram elas se arrumar. Eu também fui me arrumar, pra vocês verem que eu sou tão vaidosa que eu até fiz a minha sobrancelha com a contração. Eu fui, peguei a pinça e arrumei aqui os cabelinhos que tava tudo aqui parecendo. Pintei a sobrancelha, passei um negocinho assim no rosto. E aí descemos pra cozinha. Aí eu fui na cozinha, peguei um biscoito pra comer, só que eu não consegui comer. Aí elas desceram pra cozinha também, minha mãe e minha avó, Santiago já tava lá. E aí elas foram, aí ficaram numa correria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu dei um grito, gente, vamos embora! Aí elas falaram, meu Deus, vamos embora, tá estressada, tá estressada. Aí levantamos, pegar umas coisas e tá eu indo igual uma pata, né? Lá pra fora, de repente, bateu aquele medo enorme em mim. Eu comecei a chorar, eu só chorava. Olhava pro Santiago e falava, Santi, estou com muito medo. Aí falei com a minha mãe, antes de a gente sair então, nós oramos mais uma vez. Aí oramos, pedimos a Deus força pra mim, né? E aí, depois daquilo, passou, fiquei mais calma. Aí entramos no carro, fomos pra clínica. Chegamos na clínica, era 8 horas. Aí cheguei lá, a moça foi, olhou, só tinha 1 centímetro. Aí ela disse, só tem 1 centímetro, a senhora vai ter que ficar aqui, vamos esperar. A bolsa não tinha estourado, nada. Aí fiquei lá, 1 hora, 2 horas, isso no CTG, no cardiotocograma, que fica escutando o coração do bebê e também as contrações. E aí depois de, eu acho que 2 horas, ela veio de novo medir e tinha 1,5 centímetro. Aí nada, aí continuamos esperando. Aí como não estava acontecendo mais nada, ela falou pra mim, a senhora vai ter que ir lá pra fora, vai andar um pouco, 1 hora e meia, pra ver se dilata mais. Aí aquilo ali me deu tanta raiva. Eu levantei, aí fui com o Santiago até minha mãe que tava pro lado de fora, porque lá na clínica só pode uma pessoa ficar com a grávida, né, lá na sala de parto. E minha mãe e minha avó o tempo todo, o dia todo, a noite toda, até o Davi nascer, eles estavam lá na salinha de espera pro lado de fora. Então eu fui até ela e falei, mãe, eles falaram pra mim andar. Mas eu não sei se eu vou aguentar, porque lá tinha uma mulher gritando muito, ela tava com muita dor e eu fiquei com muito medo, assim, a escutar ela gritar. E falei, Santiago, eu não vou aguentar, eu não quero parto normal, eu também quero cesárea, porque eu não quero sofrer igual aquela mulher que tá sofrendo. Mas aí eu fui, falei com a minha mãe, ela disse, Bê, se você tá sentindo que você quer cesárea, se você tá sentindo que você não aguenta mais as dores, então vamos ter a cesárea. Faz a cesárea. Aí eu fui com a minha mãe pro lado de fora, dei 3 passos e falei, mãe, eu não quero que ninguém me veja assim desse jeito aqui fora. Vamos entrar pra dentro? Eu não quero. Aí voltamos de novo, aí eu cheguei lá e falei o médico que eu tava com muita dor e que eu não queria ficar lá fora. Aí ela foi, me deu um remedinho. Eu também já tinha dito pra ela que eu queria uma cesárea, porque eu estava com muito medo. E aí ela falou, vamos esperar o que a médica vai falar, mas aqui a gente tem muitos remédios, muitas coisas que podem ajudar a senhora.
Então, aí ela mediu mais uma vez, eu tava acho que com 2 centímetros. Depois a médica foi, fez a ultrassom, olhou o Davi, viu que tava tudo certinho, conversou comigo, me acalmou mais e falou: vamos ver então até que ponto a senhora vai conseguir, porque tem a PDA, que é um cateter que bota atrás assim, que tem um remédio também para diminuir as dor. Você sente que é a pressão assim para baixo, mas você não sente dor. Então aquilo ali pra mim foi a maravilha, né? Aí depois ela me deu um remédio de dores. Aí eu fiquei mesmo assim com o remédio de dores no aparelho pra eles escutarem o batimento cardíaco do Davi. E aí depois de mais 2 horas ela veio e mediu de novo, aí eu tava com 3 centímetros. Aí depois disso ela falou, a senhora agora pode ter a PDA. Aí eles foram, fizeram a PDA, é um anestesista que vem, bota aqui o cateter aqui nas suas costas. Não é bem na espinha, é antes da espinha. E aí você pode você mesma botar as doses, né? Então em cada 15 minutos. Aí, depois que eles colocaram isso, foi uma beleza. Porque as dores vinhas, eu sentia aquela pressão, mas não era aquela dor enorme que todo mundo fala. Aí depois de, eu acho que foram 2 ou 3 horas, a moça veio me ela falou, agora é 10 centímetros, vamos esperar. Eu não podia mais apertar a PDA nem nada. E depois, aí que a gente tava esperamos acho que 1 ou 2 horas esperando, né, pra ver se eu sentia aquela vontade de empurrar. E aí eu tava com muita, porque eu tive que ficar numa posição assim deitada com as pernas pra cima. Então minhas costas estavam doendo muito. Aí eu perguntei à parteira, né, porque no quarto fica com a parteira, se eu podia apertar a PDA mais uma vez porque eu não tava aguentando de dor. Mas era nas costas e na parte assim embaixo. E ela disse, não, porque senão vai demorar mais ainda. E aquela dor tava horrível. E o Davi, ele tava com o pé dele, assim, tipo que se empurrando. E tava aqui em cima o pé dele. Então tá me incomodando muito aquilo, até pra respirar. Aí eu falei pra ela, não, mas eu tenho que apertar que eu não tô aguentando. Aí ela falou, eu vou perguntar ao médico. Perguntou o médico, ele disse que não podia. Legal. Aí eu fui e falei, mas por favor, eu preciso, eu não tô conseguindo. Ela falou, não, vai demorar. Aí ela depois não falou mais nada. Eu peguei o negócio e apertei o trem. Aí eu falei pra ela assim, se a senhora tá vendo quando eu for ter a contração, quando for vir, a senhora me fala que aí eu vou empurrar. Ela falou, tá bom. Quando a senhora sentir uma pressão, a senhora empurra. Aí foi. O Davi, ele ia e voltava. Ia e voltava. Aí ela foi, chamou um médico. Aí o médico veio pra que quando o Davi fosse assim, pra baixo, que ele empurrasse aqui na minha barriga pra ele ficar e continuar, né? Então aí veio o médico e quando foi a hora que ele foi empurrar, eu dei um grito, porque eu já tinha vomitado 2 vezes, porque eu não tava conseguindo comer direito. E aí ele veio, eu dei um grito e falei, não, eu não quero vomitar mais uma vez. Aí ele deu um pulo pra trás e falou, tá bom, ok, não vou fazer. E nisso tinha uma outra criança já nascendo no outro quarto. Então ele foi lá. Quando ele voltou, o Davi já tava nesse mundo. Então, aí ele até brincou assim comigo e falou assim, nossa, vocês nem me esperaram, né? Então foi assim, muito rápido depois. Quando ele foi de vez. Mas eu só agradeci a Deus, falava, Senhor, muito obrigada, mais um servo para servir a Ti. E eu olhei pro Santiago, porque ele tava o parto todo comigo. E de vez em quando minha mãe ia lá, olhava, eles trocavam, né? Mas ele o tempo todo tava lá comigo. Eu olhei pro Santiago, o Santiago só chorava. Então, depois ele foi, chamou minha mãe e minha avó, só que não podia. Aí ele saiu correndo, chamou minha mãe e minha avó, tocou a campainha do negócio lá umas 50 vezes. A mulher veio e ainda brigou com ele. Mas não podia entrar ainda na sala. Mas assim, o parto foi uma bênção de Deus, porque eu só no começo eu senti umas dores, não foi aquelas dores de, sabe, que o mundo vai se acabar, que todo mundo fala que dor é horrível e que não sei o que nunca mais quer ter filho e tal. Eu sei, cada parto é um parto, cada criança e cada mulher também é diferente, né? Então, depois do parto, a parteira me colocou numa maca, porque eu não conseguia andar, porque uma perna ainda estava um pouco dormente. E aí me colocou na maca com o Davi aqui no peito e me levou pro quarto. E nós fomos de elevador. E nesse elevador só cabia a cama
Eu, Davi e ela. O Santiago teve até que ir de escada porque não ia caber ele. Aí chegamos lá no quarto, tá tudo maravilhoso. E assim, aquela experiência toda nova, tudo muito lindo. Depois, um dia antes da gente vir embora, porque o normal você fica 3 dias aqui na Alemanha quando você tem o parto normal. Um dia antes da gente ir embora, me veio a pediatra e falou que tinha uma notícia ruim pra mim. Então aquilo foi horrível, sabe? Você, tudo muito lindo, e aí de repente chega uma médica e fala que tem alguma coisa de errado com seu filho. Então ela disse que o Davi, ele tava com uma infecção de recém-nascidos. Não era uma coisa assim, bicho de 7 cabeças, mas era uma coisa que ele tinha que ficar lá de observação. Então ele ficou mais 7 dias lá. Eu tive que ir para um outro quarto, que é o nome é quarto das mães, que quando as crianças ficam lá na clínica mais tempo, as mães podem ficar nesse quarto, mas não tem mais os cuidados das enfermeiras. No caso, eu ia estar ali, tipo, sozinha, né? A comida você podia pedir, mas a minha mãe levava as comidas pra mim, mas eu estava sozinha no quarto. E no quarto podia ficar sempre 2 mães, né? Então, a primeira noite eu fiquei sozinha, depois a segunda noite foi uma outra moça que também teve que ficar com o filho. E eu me senti muito sozinha, foi uma experiência horrível pra mim, porque você vê o seu filho dentro daquela, tipo uma caixa assim, né, transparente, de vidro, sei lá, e com infusão na cabeça, cheio de cabo, um montão de coisa, foi horrível pra mim. E não, eu tava assim muito triste, muito acabada, assim, sabe? E teve uma noite de madrugada que ela me ligou, porque eles ligavam quando o bebê acordava para dar uma mamar. Aí ela me ligou e falou, vem que o Davi tá com fome. Aí eu levantei, fui, dei uma mamar pra ele. Quando eu subi de novo pra dormir, me veio um moço assim e me abriu a porta no porta-grande de vidro, me abriu a porta e era um moço alto, todo de branco assim, um cabelo escuro e um óculos. Ele veio com aquela alegria toda e falou, e aí, como que tá a senhora? Como que tá a senhora e o bebê? Aí eu olhei assim pra ele, não reconheci ele, falei, estamos bem. Aí ele, eu tava com a senhora dentro do elevador quando a senhora tava indo pro quarto. Aí eu falei, tá, estamos bem. E aí fui e entrei pro quarto. Aí depois eu fiquei pensando, falei, ué, não tinha ninguém com a gente dentro do elevador. Mas assim, pensei naquele momento, depois fui dormir. Depois de 2 dias, aí eu falei assim com a minha mãe, aconteceu isso e isso. Mas não tinha ninguém com a gente dentro do elevador, só tava eu, Davi e a parteira, porque não cabia mais ninguém. Aí minha mãe falou, Betina, foi um anjo que Deus mandou pra você. Claro que muitos podem falar que foi assim, tipo, coincidência, que ele pode ter me trocado com outra pessoa, ou que ele pode estar mesmo, ter tido verdadeiramente lá dentro do elevador e eu não vi ele, né? Mas naquele momento que ela falou isso pra mim, eu senti aquele calor assim, sabe? Aquele calor, aquele fervor, que eu senti assim, que realmente era Deus que mandou, que tinha mandado um anjo pra mim. Depois daquilo ali, tudo foi melhorando, o Davi foi melhorando, a médica falou que ele estava melhorando e que no outro dia a gente ia poder ir pra casa. Então, depois daquilo, eu senti assim, mais fé em Deus e, tipo, foi uma coisa assim maravilhosa, aquele calor enorme assim, só Deus sabe o que eu senti naquele momento. Então é isso, eu quero falar pra vocês, eu quero que vocês saibam que Deus é maravilhoso e que pra vocês sempre colocar Deus na frente de tudo, porque só Ele sabe o que é melhor pra você, entendeu? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.